Houve um dia um decreto profético, um homem que inaugura o que chamamos de escola profética, chamado Elias. Não foi o primeiro profeta. O primeiro profeta, reconhecido como profeta na Bíblia, se chamou Moisés. Mas esse homem inicia a escola profética, porque nós podemos até ser alguma coisa, mas se nós não passamos aquilo que sabemos a outro, não inauguramos uma escola que deixa legado. E Elias, ele inaugura a escola profética porque ele sabe que o chamado profético não deve acabar quando ele morre, mas deve continuar mesmo com a sua ausência. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos um decreto deste homem chamado Elias, que era um profeta. Você faz parte de uma família apostólica e profética. As coisas que o Senhor faz e fala através dos profetas, a palavra de Deus nos mostra que quando Ele quer ou quando Ele vai fazer algo na terra, Ele antes avisa os profetas. Então Elias, ele era um homem profeta, e ele estava no contexto de 1 Reis. Se você for estudar o livro de Reis, você vai ver que o contexto que ele está falando é um contexto onde Deus havia lhe dado uma ordem. Deus falou para Elias que ele tinha que liberar um decreto. Você sabe o poder de um decreto? Nós sabemos o poder de um decreto dos homens. Nós sabemos o poder da lei de um homem. Quando um homem assina uma lei, quando o poder executivo faz uma medida provisória, você sabe o poder disso. Mas quando Deus libera um decreto, não tem lei de homem que revogue esse decreto. Quando Deus disse em Gênesis, haja luz, houve luz. Foi um decreto. Quando Deus disse a Moisés, pega o teu cajado, apacenta o meu povo no meio do deserto, e ele servirá não apenas como algo para conduzir o rebanho, mas servirá como manifestação da minha glória na terra. Deus deu um decreto a Moisés. Quando Moisés chega de frente com o Mar Vermelho, os egípcios perseguindo eles, mais ou menos 1 milhão de pessoas, bem mais do que isso, porque na época só se contavam os homens. Moisés lembra do decreto de Deus e ele apenas estende o cajado. Assim. Porque quando Deus estabelece decretos, Deus marca uma estação e um povo, e não há nada e nem ninguém, não há língua ferina, não há mente incrédula, não há lei de homem, não há lei de advogado, nem de juiz, nem de doutor dessa terra que impeça o decreto de Deus de acontecer. Por isso que o povo mais poderoso do mundo é o povo de Deus. Não é o povo americano, não é o povo coreano, não é quem tem arma nuclear. O povo mais poderoso do mundo é o povo de Deus. Porque se Deus dá um decreto para esse povo, reis são depostos, estruturas são vencidas, milagres acontecem e a glória de Deus enche a terra. Não há ninguém e nada que possa contra um decreto de Deus. E Elias, ele andava com Deus, e um dia Deus mandou Elias dar um decreto. Está em 1 Reis, capítulo 17. E ele diz, a palavra de Deus diz: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro, em nome do Eterno, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Nós deveríamos amar mais os profetas, nós deveríamos respeitar mais os profetas, deveríamos investir mais nos profetas, deveríamos
ter mais cuidado em anotar e obedecer o que profeta fala. Profeta de Deus. Eu falo isso no temor do Senhor. 2 Crônicas 20:20 diz: creia em Deus e nos profetas, prosperarás. Percebam que ele diz: eu juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Elias não falou mediante a palavra de Deus, ele disse mediante a minha palavra. Elias andava com Deus ao ponto de saber quem ele era e qual era a identidade dele em Deus. Elias tinha no altar renúncia, ele tinha no altar sacrifício, ele tinha no altar uma vida que permitia ele saber que aquilo que ele falasse, Deus ia honrar e ia acontecer, ainda que ele falasse algo errado. Tem que tomar cuidado com o profeta, Deus. Nós muitas vezes não damos o devido valor e a devida importância. Jesus já disse isso lá nas portas de Jerusalém: o profeta não tem honra. E é por isso que o povo de Jerusalém padece até hoje, sem honra, porque não acreditou no profeta. E é por isso que o povo vive em guerra, vive tendo que disputar o seu território, vive tendo que brigar para defender o que é o seu, porque não sabe honrar o profeta. Elias disse: mediante a minha palavra, enquanto eu não disser, não vai mais chover. Noção o que é isso? Você tem noção o que é uma pessoa feita de carne e osso chegar em você, e você é rei, você é presidente, você é autoridade, você manda chuva, você manda em tudo e em todos, e o profeta diz: enquanto eu não falar, não vai chover. Vamos entender por que ele falou isso? Porque o profeta de Deus não fala besteira com os cotovelos, não. O profeta de Deus fica calado, mas quando abre a boca, fala para torar. Fica, profeta que é de Deus, presta atenção, primeiro tem frutos. A palavra de Deus se cumpre através da vida dele. Ele tem frutos de uma vida que anda com Deus. Mas mais do que isso, profeta de Deus não remói mágoa. Profeta de Deus não fala pelos cotovelos. Profeta de Deus se encaverna e fala com Deus, porque a hora que ele for falar, ele sabe que o que ele falar vai ser respaldado pelo Senhor. Primeira Reis 16, do 29 ao 33, nós vamos entender por que Elias deu esse decreto. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior: casou-se com Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao Deus Baal. Ele ergueu um altar ao Deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis, que conseguiu, repita comigo, ele conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os outros reis de Israel que o precederam. A palavra de Deus diz que Deus é tardio em irar-se. Quando uma pessoa consegue tirar a paciência de Deus, ela cometeu muitos atos abomináveis ao Senhor, contra o Senhor. Deus, ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia.
Deus vai dando porção de graça, vai colocando na taça da ira dele as malignidades que cometemos e que cometem contra nós, as malignidades que existem no mundo, os assassinatos, as mentiras, as fofocas, as calúnias, as obras da carne. Ele vai lá e ele deposita numa taça que Apocalipse chama de taça da ira de Deus, que ele vai derramar no dia do julgamento sobre a terra. Eu quero estar longe da terra o dia que ele fizer isso. Deus é tardio em irar-se, mas há pessoas que escolhem cometer consecutivamente tantos atos abomináveis a Deus, que despertam a ira dele. E quando fazem assim, Deus se manifesta dos céus e age com poder na terra. Nós vimos Deus agindo assim em Sodoma e Gomorra, nós vimos Deus agindo assim nessa situação. Nós vimos Deus agindo assim quando impede o povo de Israel, que pecou contra ele e continuou pecando contra ele, de entrar na terra prometida. Enquanto todos não morreram, o povo de Israel não conseguiu avançar. Ficaram 40 anos numa jornada que deveria durar no máximo 15 dias. Alguns estudos falam de 9 a 11 dias, mas vamos falar 15. Trocaram 15 dias por 40 anos por conta da desobediência, por conta de atos abomináveis contra o Senhor. Nós vemos que Deus fez isso no Novo Testamento. Para quem acha que estou pregando antiga aliança, vamos falar da nova aliança. Ananias e Safira, mentindo contra o Senhor, foram fulminados no altar do Senhor. Deus agiu não com juízo, mas com intervenção, porque Ele despertou a ira, os atos abomináveis do povo. Deus agiu assim quando deixou Miriam leprosa. Miriam, que dançou e cantou hinos ao Senhor, é a mesma que ficou leprosa depois, por cometer atos abomináveis contra o Senhor. Nós percebemos que Deus, Ele não gosta de agir assim, mas Ele age assim de tempos em tempos, quando a prática da iniquidade se perpetua de tal maneira que a glória dele não pode mais ser vista. Deus colocou reis nessa época na terra para governar com justiça e retidão e defender os direitos do povo. Mas Acabe cometeu atos de pecado e abominação contra o Senhor. E uma das coisas que Deus mais odeia é a idolatria. E Acabe não apenas construiu um altar a Baal, como deu todo o seu crédito e todo o seu reinado ao governo desse Deus. Me parece muito com a história que estamos vivendo na nossa nação. Eu nunca vi um governo, eu não vivi muito tempo, mas estudei a história do Brasil. Em toda a história do Brasil nós nunca vimos um governo tão corrupto. É verdade que havia corrupção, é verdade, mas nunca houve tanta corrupção descoberta. Nós vemos que talvez o Baal desse tempo não seja Baal, mas seja Mamon, dinheiro. Porque onde há corrupção por dinheiro, faz-se qualquer coisa por dinheiro, isso se torna Deus. Colocar algo na frente de Deus, ao ponto de aquilo ser o nosso ídolo, é dar toda a nossa importância, todas as nossas forças, todo o nosso prestígio, todo o nosso tempo para aquilo. E Deus ficou muito triste com Acabe. E Deus disse para Elias: Elias, vai lá e decreta que eu vou vir com justiça sobre a terra. E Elias chegou diante de Acabe e disse: até que eu fale de novo, não vai mais chover. E sabe o que acontece? Não vai mais chover. Sabe o que significa não vai mais chover? Significa fome. Uma economia pecuária e agrícola. Se você estudou história e sabe um pouquinho da história, sabe disso. Uma cultura completamente desenvolvida por água. As regiões mais prósperas eram as regiões de rios. É por isso que a Mesopotâmia se levantou com tanto poder, por conta dos rios Tigres e Eufrates. Então, quando o profeta diz não vai chover, ele está dizendo secou, acabou.
acabou comida, acabou bebida, acabou dinheiro. E Acabe fica com muita raiva de Elias. E Elias então, naquele tempo, se retira da presença de Acabe e daquela terra. Mas Elias vai cair numa outra terra. É muito massa ler 1 Reis a partir de 15, 16. Se vocês puderem dedicar essa leitura essa semana. E em 1 Reis 17, no versículo 5, a palavra diz: então Elias partiu e fez todo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E lá você sabe quem alimentava Elias? Os corvos. E ele bebia a água do riacho. Mas aconteceu que passaram-se alguns dias e o riacho secou. Então Deus disse novamente ao profeta: vá para Sarepta. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Quando o meu coração está em completo alinhamento com o coração de Deus, eu obedeço imediatamente quando Ele me manda ir, quando Ele me manda ficar, quando Ele me manda expor e quando Ele me manda recolher. Eu não faço o que é conveniente, eu faço o que Ele manda. Elias deu a mensagem e declarou para Acabe, e depois ele desapareceu, porque Deus mandou. Ele ficou num lugar sendo alimentado por corvo. Olha que higiênico. Massa, né? Qual que é o seu garçom? O corvo. Olha que limpinho. Só que daí de repente Deus diz: tá bom, filho, você que consegue ouvir minha voz, estou te mandando para Sarepta. E a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. Vocês sabem quem é essa viúva? Vários pregadores já pregaram sobre isso, não é mesmo? Sabe quem é essa viúva? Essa viúva é uma mulher que não é do povo de Deus, mas ela conhece a fama do povo de Deus. Essa mulher não é crente, mas conhece o Deus dos crentes. Essa mulher nunca tinha experimentado glória, mas sabe que tinha gente que já tinha experimentado glória, e ela tinha algo que falta no meio de nós: temor. Como vocês sabem, não estava chovendo mais, havia pouca comida sobre a terra, a água então nem se fala. E Elias chega para ela, eu estou contando a história para ir mais rápido. Elias chega para ela e diz: me dê um copo de água. Ela não está com muita água em casa, mas imediatamente ela dá as costas para Elias e vai buscar água. Quando ela dá o primeiro passo, Elias disse: ei, peraí, só um pouquinho, não quero só água não, me traga algo de comer. Aí começa o drama. Ela diz: eu juro pelo seu Deus, Yahvé, que tudo que eu tenho é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e eu só estou esperando fazer alguma coisa com isso, um bolo com isso. Vim aqui trazer um pouquinho, eu vim buscar alguns gravetos para acender o forno, e eu vou cozinhar isso, e acabou. Eu e meu filho vamos morrer. E o profeta disse: traga-me algo de comer. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O profeta lhe assegurou, Elias lhe assegurou: não tenha medo, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois você fará para ti e para o teu filho. Lição número 1, povo de Deus. Quem é povo de Deus? Levanta a mão. Lição número 1, primeiro nós servimos aos profetas. Mas eu tenho pouco, pois você dá o seu pouco para ele. Mas eu tenho muito, pois você dá o seu muito para ele. Mas eu não tenho nada, pois você dá o seu nada para ele. E Elias foi bem claro: depois para você e para o seu filho. Vocês acham que profeta é egoísta, é? Profeta já aprendeu a comer gafanhoto e a viver de dieta de verdura.
Profeta não tem direito a nada. Profeta vive de fé, e a comunhão com Deus o alimenta ao ponto de ser alimentado por corvo. Profeta se abaixa para pegar a água do riacho. Profeta não precisa de filtro Europa dentro de casa. Profeta aprendeu a lidar com a abstinência, porque a vida dele é uma renúncia. Elias não estava querendo para si, ele estava querendo ensinar uma lição. Honra a Deus e aos teus profetas, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Tudo que ela tinha era um pouco de azeite. Pode não parecer nada para você, meu irmão, mas para ela era a garantia da sobrevivência. Qual é a garantia da sua sobrevivência hoje? Não fica com medo não, eu não vou fazer a segunda pergunta, se você está disposto a dar para o profeta. Não temas, vai e faz como eu te disse, mas primeiro faz um bolo para mim, depois para você e para o seu filho. Versículo 15, repita comigo: imediatamente. Oh Deus, imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Primeiro milagre, milagre nível 1. Deus usa o profeta para fazer um decreto e gerar numa terra uma abstinência que não existia. Deus usa o profeta para dizer para o céu e para a terra, para os anjos e para os demônios, para os reis e para os governantes: vai ter escassez. E depois Deus usa o profeta para chegar na casa de uma serva que Deus mandou ele ir, uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e a esperança dela era durar mais alguns dias com aquele punhado de alguma coisa, e logo depois ela morreria. Mas ela se encontrou com o profeta. Ela não questionou, ela acreditou e não teve medo, e imediatamente ela obedeceu tudo. Mexe comigo, irmãos. E Deus fez um milagre. Durante muitos dias não faltou nem azeite, nem farinha. Deus saciou a necessidade. Você acha que Deus tinha planos de matar aquela viúva e o filho dela? Sim ou não? Sim ou não? Ele já tinha providenciado comida para muitos dias, ela só tinha para mais um dia, mas por causa da atitude de obediência e de fé que ela teve, ela simplesmente garantiu o mantimento por muitos dias. Mas depois Deus recolhe o filho dela. Nível 2 do milagre. Primeiro, Deus usa o profeta para ensinar ela fé, e depois Deus usa a morte para ensinar o profeta que tem que avançar em fé. E o profeta segue para a casa dela e ela disse: o que você tem contra mim, homem? Mais ou menos assim: eu estou cansado das suas petições. Primeiro você diz que quer a última coisa que eu tenho, daí tá bom, Deus fez um milagre, estou satisfeito. E o povo é assim, o povo vive e experimenta milagre, mas quando Deus faz secar outra fonte, ele volta-se contra Deus e o profeta e diz: o que você está fazendo comigo? Eu te odeio, eu quero que você morra, porque não entende a dimensão espiritual que Deus está levando aquele povo. Porque vive pelas circunstâncias, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque vive pelo hoje, porque tem medo da morte, porque não faz como Jó fez um dia: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil para nós
Ela ia morrer de qualquer jeito. E ela já não sabe mais reconhecer que o milagre que Deus fez através da vida do profeta garantiu mais esses dias de vida para ela e para o filho. E Deus recolhe o filho dela. E o profeta chega e ela diz para o profeta: você está doido? Então Elias foi até o quarto desse menino e diz, até a casa dessa mulher, e disse: dá-me teu filho. E tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre o seu leito, porque Elias estava hospedado na casa dessa mulher. Lembre-se que Deus mandou ele fazer isso. Em seguida clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir, fazendo seu filho morrer. Obrigado. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias, comentário de Jonatas, sem alarde, levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. Ela simplesmente... Ele pega gentilmente o menino, leva para o quarto de cima, e lá em cima, Deus leva o profeta a um novo nível de fé que ele queria que o profeta tivesse. Porque lá na frente, o profeta ia ter uma grande luta contra Jezabel. E Deus estava preparando a fé do profeta, e precisava haver ressurreição. Não podia só haver multiplicação, porque multiplicação e sustento o profeta já tinha experimentado através dos corvos e do riacho. Mas ele precisava ver que Deus podia ressuscitar o morto. Deus podia ressuscitar o morto. Então, Deus também está usando a situação para levar o profeta a um novo nível de espiritualidade e de fé, porque logo depois Ele quer levar o povo dele para esse mesmo nível. Porque esse Elias lá na frente, nós vamos ver que vai começar a ser perseguido por Jezabel. Mas antes, ele tem que vencer o sacrifício dos altares de Baal. Quem é profeta sabe que tem horas que é só ele e Deus, não tem quem o respalde, não tem intercessor, não tem pastor amigo, não tem filho, não tem pai, não tem irmão, não tem marido, não tem esposa, é ele e o Senhor. Ele se deitou sobre o menino, confiante da identidade que ele tinha, ao mesmo tempo precisando crescer ao nível da ressurreição, porque o da provisão ele já tinha crescido. E ele diz: por favor, Deus, ressuscita esse menino, não aflige essa viúva com esse mal, pela tua graça e pelo teu poder e pela tua misericórdia. E quando Deus levanta o menino, o profeta está apto para vencer a sua próxima batalha, porque o profeta e o profético conduz o povo de um nível para o outro. Glória a Deus. Foi Ele quem revelou, a glória é dele. Nós damos glória ao Senhor, porque nós vamos, como povo de Deus, não estranhar o que o profético está fazendo, mas nós vamos avançar. Nós não vamos ficar mais no nível da provisão, nós estamos entrando no nível da ressurreição, porque o Deus que provê também ressuscita. E daí, interessante que agora Elias dá mais um decreto, porque depois disso Deus manda Elias voltar e anunciar a Acabe que vai voltar a chover. Ele não tinha dito isso, que até que ele falasse de novo não ia chover, mas agora Deus falou: pode falar que vai chover, porque agora o povo já experimentou a seca, você já experimentou minha provisão, eu te hospedei na casa de uma viúva, o pagão conheceu a Deus, porque o plano de Deus é a salvação. Ela que não conhecia Deus Todo-Poderoso conheceu a Deus, experimentou do milagre da provisão, experimentou do milagre da ressurreição. Ela já está espalhando a notícia em toda a terra. E detalhe, ela morava na terra onde quem era o governante era o pai da Jezabel. O negócio estava feio para o profeta.
mas não estava nada feio para o plano de Deus, porque o plano de Deus estava sendo espraiado por toda aquela terra, onde ninguém nunca jamais conseguiria chegar, porque o pai de Jezabel tinha o mesmo domínio, e o mesmo paganismo, e as mesmas práticas malditas, fornicárias, idólatras e imorais. Para se criar uma Jezabel, não preciso dizer mais nada. Ali o governo de Deus já estava sendo estabelecido através da viúva de Sarepta. Mas daí o profeta volta, e ele que tinha, entre aspas, se recolhido e fugido, agora se apresenta de novo a Acabe, e ele diz: prepara, porque vai chover. Acredito eu que Acabe acreditou nele, porque Acabe podia não ser crente, mas ele tinha fé no que o profeta dizia. Ele podia não ter temor a Deus, mas ele acreditava, porque ele já tinha visto Deus agir através do decreto do profeta. Então, tem vários detalhes aqui que não dá tempo de me ater hoje. Não dá tempo, queria muito, mas não dá. Mas ele chega e diz: vai chover. Mas antes de chover, eu quero desafiar todos os profetas de Baal para se apresentar com um sacrifício no altar que você, Acabe, criou para Baal. Eu quero que ele se apresente neste lugar do sacrifício, e eu vou apresentar um sacrifício para o meu Deus. E nós vamos ver qual Deus é o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, capaz de queimar o sacrifício. Se for Baal, eu me rendo a Baal, mas eu sei que não é, então nós vamos ver o fogo queimar. Então Acabe acata a ordem de Elias e desafia os profetas de Baal para que subam ao monte e construam o seu altar de sacrifício. E nós vivemos um contexto muito parecido hoje, porque há tantos economistas, há tantos políticos e cientistas políticos, há tantos previsores, tantos intelectuais, tantos governantes, dizendo o que vai acontecer na próxima estação, com o Baal deles, com o Mamon, com o que eles podem fazer nas suas posições, com a influência. E tem um doido, um profeta, um ermitão, que simplesmente está dizendo: tudo isso que vocês estão colocando como ídolo, conhecimento, dinheiro, influência, posição, status, tudo isso Deus vai abater e vai fazer o meu sacrifício queimar. Jezabel já está enfurecida, ela que já estava perseguindo os profetas. Nessa história tem um cara chamado Obadias. Obadias tinha preservado 100 profetas em 2 cavernas e manteve com o dinheiro do governo esses 100 profetas. Esse é um detalhe importante, porque Deus usa até o governo para manter profeta. Mas isso é um detalhe à parte. Então eles constroem os 2 altares, e o pessoal lá que acreditava em Baal, os profetas de Baal, começaram a fazer dancinha da chuva, se cortar, e etc e tal, e pediram fogo do céu. E Baal não mandou, porque tem boca, mas não come, não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Deus estava querendo acabar com a idolatria daquele povo. Elias começa a tirar onda. Chega meio-dia, Elias começa a tirar onda, fala assim: Deus, o que está acontecendo? Ele não vai mandar fogo, não. E Elias está sozinho nessa, porque ele desafiou quem era de Yahvé e do Senhor, para que se unisse a ele, e todo mundo ficou calado. Porque tem horas que tem que ser profeta, mas profeta mesmo, não pode estar na escola ainda não. Tem horas que você tem que ter as costas largas, porque é tudo ou nada. E ele está vivendo esse momento de tudo ou nada. E aqui eu acho interessante alguns detalhes. Eu preciso falar desses detalhes. Deus me incomodou muito hoje. No versículo 31 do capítulo 18, Elias escolhe 12 pedras
conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 cés, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Deus não estava chateado com Acabe porque ele tinha cometido abominações contra Deus, e tinha construído um altar a Baal, e tinha edificado esse altar com pedras. Vocês lembram disso? Não foi por isso que o Elias, o profeta, deu um decreto que não ia mais chover? Pois então Elias começa com os fundamentos corretos. Antes de Deus fazer queimar, nós usamos os princípios de Deus para restaurar a aliança. Elias prepara o altar, representando 12 pedras, as tribos de Israel, e declarando que aquele altar é o único altar ao Deus vivo, santo e todo-poderoso, Yahvé. Elias simplesmente está quebrando um pacto de Acabe e restaurando a aliança de um povo, mesmo que ainda não existente, porque o povo estava com medo. O povo tem medo de se manifestar, medo de ser profético, medo de dar a sua cara a bater, medo de se expor e de morrer. Mas ele primeiro restaura o altar, e hoje eu e você temos um altar para restaurar. Nós temos um altar para restaurar. Nós em algum lugar quebramos a aliança com o Senhor, seja na família, no casamento, nos negócios, seja na igreja, com os pastores, com os profetas. Nós temos um altar para restaurar. Cometemos abominação contra o Senhor, prostituição, calúnia, difamação, porfias. Nós temos um altar para restaurar de entrega. Nós temos um altar para restaurar de confiança, de obediência, como aquela viúva que simplesmente, imediatamente, entregou ao profeta tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência. Nós temos um altar para restaurar com 12 tribos. Tribos que contam sobre a completude e o governo de Deus na terra. Tribos que falam de diferentes ministérios, tribos que falam de diferentes áreas de influência. Nós temos aqui advogados precisando restaurar a integridade, empresários precisando fazer o mesmo. Nós temos aqui pastores, nós temos aqui ovelhas precisando restaurar o altar da família, o altar do sacerdócio na sua casa, o altar das conversas na mesa. Nós temos aqui hoje e precisamos ter um apelo ao arrependimento, porque enquanto nós não restaurarmos o altar, o fogo não vai poder queimar. Elias chega com convicção, depois de restaurar o altar, e ele diz, sem gritar, sem berrar, sem chorar, ele simplesmente diz com toda a confiança: Deus, manda fogo para queimar o sacrifício. O altar está restaurado, os princípios foram cumpridos. Precisamos do teu sobrenatural. Vem sobre este lugar. Imediatamente, Deus vem e queima aquela oferta, manda fogo. Depois disso, Elias manda degolar todos os profetas de Baal. Porque o mal, meu irmão, aprenda comigo, aprenda com a palavra aqui, com Elias. O mal não pode ser parcialmente extinguido, ele tem que ser totalmente aniquilado. Não pode sobrar um rabinho, não pode sobrar um ar, não pode sobrar um argumento. Tem que ser completamente obediente a Deus. Completamente. Nós queremos que Deus nos atenda imediatamente, mas nós obedecemos a Deus imediatamente. Nós queremos que Deus traga fogo no altar imediatamente, mas nós obedecemos aos mandamentos do profeta imediatamente. Nós queremos que Deus faça o sobrenatural imediatamente, mas qual é a velocidade que temos renunciado? É imediatamente.
Porque a velocidade com que nós desejamos e queremos restaurar o altar é a velocidade que Deus quer mandar o fogo para queimar. Elias faz algo além, para acabar com qualquer incredulidade. Ele manda encher de água. Ele constrói valetas e manda encher de água, para que não haja dúvida que ali não tinha nenhum tipo de fósforo, nem de querosene, e nem de algo que é comburente, que alimenta a combustão. Ali tinha água que apaga o fogo. Mas o Deus dos exércitos, o poderoso Yahvé, Ele manda fogo onde tem água. Ele manda fogo onde não tem como possibilidade de queimar. Ele faz milagre depois que os princípios estão estabelecidos no lugar. Depois que a obediência chegou na casa, Ele manda fogo. E o fogo acaba com os profetas de Baal, acaba com os blá blá blás deles. Só acontece uma coisa, que acho que a gente não vai achar muito bonito, que não é novela da Globo, não acaba no final feliz para o profeta. Ele ganha uma perseguição, e a perseguição é velada agora. Jezabel declara: juro por todos os deuses, que no dia de amanhã, mais ou menos essa hora, você é um cara morto. Daí o que o profeta tem que fazer? Fugir. Mas Deus é maravilhoso, e eu não vou prosseguir, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas eu preciso compartilhar algo com vocês que o Senhor falou comigo hoje. Elias venceu uma batalha, venceu outra, emitiu um decreto, avançou naquele decreto, foi testado na fé, venceu por fé, recebeu provisão, experimentou a ressurreição, decretou novamente, se apresentou com coragem e veemência, enfrentou o medo que tinha de Acabe, venceu Acabe, venceu os profetas de Baal, restaurou o altar do sacrifício. Mas Deus queria que Elias avançasse mais, porque Deus queria uma aliança perpétua e permanente com o povo dele, onde não mais reis governariam, nem juízes falariam o que era certo ou errado, mas onde Jesus estava sendo preparado para chegar à terra. Porque nós temos que entender que Elias está sendo João Batista no Antigo Testamento. Ele está preparando o caminho, alinhando as veredas para que o povo de Deus pudesse receber o Messias. Parece com o tempo de hoje, os profetas estão se levantando, apanham em umas batalhas, mas decretam os decretos de Deus, se escondem e tem que fugir, e de repente se expõem novamente, porque tem uma coisa que está acontecendo. Os João Batistas estão se levantando, os Elias estão se levantando, porque Jesus está voltando. Os princípios precisam ser estabelecidos, precisa ter fogo no altar. Mas não tem fogo onde não tem renúncia, e não tem renúncia se não tiver fé. Porque se a gente não acredita naquilo que a gente prega, a gente não consegue avançar. E de novo, diante destas palavras, Deus lhe disse: saia deste lugar e vai ficar diante de mim no alto monte. Capítulo 19, versículo 11. No versículo 9, Elias diz, a palavra de Deus diz: entrou Elias numa caverna e passou a noite. Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? 19, 10. Que fazes aqui, Elias? Ao que Elias respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: saia deste lugar e vai ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu
e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu, postou-se à entrada da caverna novamente, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, fiquei solitário, restou somente eu, e agora também procuram tirar a minha vida. E mais uma vez o Senhor diz a Elias: eu não te mandei entrar na caverna, eu te mandei ir para o alto monte. Você sempre me obedeceu com facilidade. O que está acontecendo agora? Elias estava cansado de tantas batalhas. Elias precisava se esconder. Elias tinha se exposto demasiadamente. Tudo que Deus falara através de Elias fora cumprido já. Mas Deus não queria que Elias ficasse naquele lugar, porque dentro da caverna nós não temos visão do alto e do nível que Deus tem para nos levar. Onde estão os Elias encavernados aqui nessa noite? Pois o Senhor nos diz: que fazes aqui, Elias? Eu não te mandei ir para o alto monte. Senhor, eu estou cansado. Senhor, estou afadigado. Senhor, abandonaram os teus princípios e o povo endureceu o coração. Levantaram falsa testemunha, falaram contra mim, falaram contra ti, destruíram o altar da adoração. E Deus diz para esse Elias: retira-te daqui e vai para o alto monte. É de lá onde Moisés recebeu os mandamentos, chamado Monte Horebe. É neste lugar onde eu me revelei ao meu povo, dizendo o que era para fazer e o que não era para fazer. Não porque eu tenho desejo de castrar o meu povo, mas porque eu dou ordenanças para o meu povo, porque eu quero fazê-los avançar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires as minhas palavras e obedeceres os meus mandamentos, comereis do melhor dessa terra. Foi no alto monte que eu dei para Moisés. Durante 40 dias ele ficou na minha presença e ele recebeu os mandamentos. Foi no alto monte que ele viu a sarça ardendo, e a vida dele foi tomada pela minha glória. Eu não quero você na caverna, eu quero você no alto monte, porque é nesse alto monte que eu vou levar Jesus por durante 40 dias e 40 noites, e eu vou sustentá-lo, e é no alto monte que ele vai vencer a Satanás. O mesmo monte que Moisés passou, Elias teve que subir, e Jesus foi tentado e venceu toda a tentação. Venceu o diabo, venceu a fome, venceu os desejos carnais e inaugurou um ministério de curas e de milagres. Em que ponto nós estamos da história, povo de Deus? Porque essa história é para nós hoje. Essa história não é para a próxima geração. Em que ponto nós abandonamos aos profetas? Em que ponto nós deixamos o nosso altar ser destruído e colocamos Baal nele? Em que ponto valorizamos mais o dinheiro e as nossas solicitudes e não entregamos, conforme diz a palavra em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Em que ponto nós fizemos isso e precisamos hoje voltar para restaurar esse altar e o fogo voltar a queimar? Em que ponto, igreja, nós estamos hoje, onde precisamos dizer: há um remanescente em Israel?
Porque quando Elias chega na presença de Deus e Deus manda ele novamente ir para o monte, Deus diz: fique tranquilo, Elias, você não está sozinho. Há 7.000 que não se dobraram a Baal. Há 7.000 que acreditam na voz profética. Há 7.000 que já experimentou da voz profética, ouviu e obedeceu, e recebeu e receberá a unção que vem do alto. Há 7.000 que está disposto a fazer o sacrifício ser restaurado no altar de Yahvé, a aliança ser consertada e colocada no dedo certo. Há 7.000. Esses 7.000 estão aqui nessa noite? Esses 7.000 estão aqui nessa noite? Porque Deus disse que ainda há 7.000. Se você ler a história, que é linda, Elias não viu a morte, ele foi arrebatado. E nos últimos dias, Elias estará por aqui na terra, sendo visto, porque a voz profética não morre. Passam-se tempos e gerações, mas a voz profética permanece. Alguns profetas até experimentam a morte, não foi o caso de Elias, mas a voz profética continua viva neste lugar. O que Deus disse, Ele vai fazer. Se tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal, diante das circunstâncias, diante de um teto aberto, diante de desemprego, diante de crise financeira, diante do eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de óleo, se tem 7.000 nessa noite que se levanta no nome de Yahvé para restaurar o altar da confiança, o altar da aliança, o altar do testemunho, o altar do amor, o altar da fé, o altar do casamento santo, o altar dos filhos do temor do Senhor, o altar do faça tudo conforme eu te ordenei e você comerá o melhor dessa terra. Se tem 7.000 nessa noite que não se dobrou a Baal, que se levante. Eu quero fogo, Deus. Deus diz: restaura o altar. Eu quero fogo, Deus. Mostra para os teus inimigos quem tu és. Ele diz: tu sabes quem eu sou? Por que não restauras o altar? Eu quero fogo, Deus. Manifesta a tua glória. E ele diz: você é digno de ser chamado remanescente? Essa noite nós colocamos a nossa disposição do coração diante do Senhor. Vai ter sacrifício no altar hoje, porque sem sacrifício não tem glória. A voz profética está se levantando nos últimos dias, anunciando a vinda de Jesus. Os profetas receberam as suas palavras e suas mensagens e continuam a transmiti-las. Mas onde está o povo que não se dobrou a Mamon? Onde está o povo que confia no Senhor de todo o seu coração e não se estriba no seu próprio entendimento? Onde está o povo que decidiu confiar mais em Deus do que no hoje, do que nas circunstâncias, do que no último punhado de farinha? Será que se hoje o profeta chegasse à sua casa e dissesse: vá e me traga um copo de água, mas não traga água essa não, traga um pedacinho de bolo para mim, eu quero comer. Você diria ao profeta: profeta, eu só tenho mais um pouco, só vai dar para eu viver mais alguns dias, eu e meu filho. O profeta diz: não temas, não temas, você está diante do Senhor, você não está diante
de uma voz de homem, você está diante da voz de Deus. Será que você entrega o último punhado da sua sobrevivência? Mas do ponto racional não faz sentido. E eu te provo que até do ponto racional faz sentido. Porque com esse pouquinho de punhado você só vive mais um pouco. Se vamos padecer, padeçamos hoje. Se vamos renunciar, não deixemos para amanhã. Porque nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Porque Deus pede hoje. Deus não quer dinheiro, Deus não quer azeite, Deus não quer farinha, Deus não quer saciar profeta. Deus usa quem Ele quiser para saciar profeta, até corvo, até a água do riacho secando. Mas Deus quer o coração, e Ele não quer 75%, Ele quer 100% do nosso coração nessa noite. Mas Deus, eu não tenho fé para isso. Será que então eu posso ser chamado remanescente? Porque o meu nome não é apenas um título, é uma missão que me foi designada. Ter um nome é tão fácil, fazer jus ao nome que se tem é uma outra história. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor, Pai. Reconhecemos a necessidade de restaurarmos o altar nessa noite. Reconhecemos a necessidade de restaurar a fé. Restaurar, Senhor, a genuidade das nossas palavras. Restaurar, Senhor, a genuidade, ó Deus, daquilo que cantamos e oramos. Reconhecemos que nessa noite temos a necessidade diante do Senhor de confessar os nossos pecados, porque você é fiel e justo para nos perdoar. Reconhecemos a nossa necessidade de dar mais crédito ao que o profeta fala. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus, que existem pessoas colocando à prova o teu nome, e eles são inimigos, são chamados descendentes de Baal, seguidores de Baal. Onde está o nosso sacrifício no altar, Deus? Como podemos restaurar essa aliança nessa noite? Como nós podemos, Deus, restaurar a nossa aliança contigo nessa noite? O que podemos abrir mão? Será o orgulho? Será a vaidade? Será uma conta poupança? Será um carro? Será uma casa? Será um pouco de punhado de farinha e de azeite? O que será que podemos fazer nessa noite para te mostrar, Deus, que o nosso coração é 100% teu e sem reservas? Que mais vale para nós te obedecer do que qualquer outra coisa, Deus? O que nós podemos fazer hoje, Espírito Santo, para nos tornarmos não apenas uma voz profética nessa cidade, nessa nação e nas nações que o Senhor vai nos dar por herança, mas para nós sermos aceitos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti? O que nós podemos fazer nessa noite, Deus? O que nós podemos fazer nessa noite? Será que o Senhor só quer o nosso orgulho? Será que o Senhor só quer o nosso casamento no teu altar? Será que o Senhor só quer os nossos filhos? Será que o Senhor só quer isso? O que é que o Senhor quer nessa noite, Deus? O que é que o Senhor quer nessa noite, Deus? Nós oramos como igreja. O que é que o Senhor quer nessa noite, Deus? O que é que o Senhor quer nessa noite? O que é que o Senhor está nos movendo a fazer nessa noite? Onde estão, Deus, as pedras do altar? Onde estão as pedras que restauram a aliança com Yahvé? Não foi por isso que um profeta declarou que haveria escassez e não haveria chuva na terra? Não foi para que o altar fosse restaurado? Será que não foi por isso que nos colocaste num tempo como hoje de crise? Será que não foi por isso que nos colocaste num tempo como hoje de incredulidade? Não é isso que Tu queres de nós, Deus? Um sacrifício no altar, pedras. Oh Deus, onde estão os 12? Onde estão aqueles que vão restaurar o altar? Onde estão aqueles que vão colocar água? Onde estão aqueles que vão abrir, ó Deus, a cova para que essa água permeie todo o sacrifício e prove que somente Yahvé é Deus, e que assim que o altar é restaurado, o Senhor manda o fogo? Onde estão eles, Deus?
que o Senhor quer? É só mais um culto? Ou o Senhor quer marcar essa estação? Restaurar o altar e fazer o fogo descer? Será que o Senhor quer só que a gente ouça a mensagem e não tome nenhuma atitude? Saia incomodado e pensando o que eu posso fazer amanhã. Será que amanhã teremos vida para te obedecer? Ou é hoje o tempo de Deus? Ou é hoje o tempo de Deus? Ou é hoje o tempo de abrir mão? Ou é hoje o tempo de restaurar o altar? Ou é hoje o dia de pedir perdão e mudar de atitude? Ou é hoje o dia de fazer uma oferta de sacrifício no teu altar? Ou é hoje que o Senhor está levantando os remanescentes? Ou é hoje que o Senhor quer fazer ressuscitar as famílias? Ou é hoje que o Senhor quer ressuscitar os negócios? Ou é hoje que o Senhor quer ressuscitar a tua glória nas casas? Ou é hoje? Ou é hoje, Deus? Espírito de Deus, faz aquilo que lhe apraz nessa noite. Que haja espontaneidade na restauração do altar, em nome de Jesus.